Doutores, doutoras, retornando à nossa aula aqui, estamos falando sobre atos processuais. Especificamente, na última aula, estávamos falando sobre os rolos, né, os esquemas aí ocorridos em algumas situações de recebimento, né, de penhora de grãos, tá? Vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Voltar a compartilhar minha tela com vocês. Estamos aqui falando sobre os atos processuais sobre o lugar, sobre o tempo e o lugar. Bom, então, falamos que, em via de regra, esses atos devem ser realizados entre as 6 horas da manhã e as 20 horas da noite, muito embora o parágrafo 1º autorize você prosseguir com este ato, caso, né, esse adiamento possa prejudicar a diligência ou causar grave dano. Aí o Fernando, há pouco, aqui estava nos relatando uma situação que ocorreu em primavera, em que eles pararam de realizar uma colheita, né, um arresto ali de grãos, às 20 horas, por conta da umidade, não sei o que. Chegaram lá de manhã, já não tinha grão nenhum para colher. O rapaz aí aproveitou a madrugada e colheu tudo que tinha para tirar. Então, tem que tomar muito cuidado. Aconteceu, né, um exemplo análogo aconteceu comigo, né, nessa situação ali do torno, infelizmente, né. Foi tudo mencionado no processo, conseguiu a demanda, o cara não tinha mais nenhum patrimônio, enfim, acabou ficando, infelizmente. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da CEP. Pessoal, em outras palavras, isso aqui, inclusive, é uma novidade do novo CPC, né? Porque antigamente o oficial de justiça, para realizar esse ato, precisava da autorização judicial, né? E o novo CPC veio, graças a Deus, facilitar esse trabalho aí para os nossos amigos oficiais, em que muitas vezes, o que acontece na prática, pessoal? Vamos imaginar, né? O Fernando está aqui e ele pode concordar comigo. A maioria das vezes, quando você vai citar uma pessoa durante a semana, é muito difícil, porque a pessoa trabalha o dia inteiro. Ela fica fora o dia inteiro. Às vezes ela vai chegar em casa só depois das 6, 7 horas da noite. Então o oficial de justiça, durante o dia, ele vai 3, 4, 10 vezes na casa dessa pessoa, não vai encontrar ela. Ou, em algumas vezes, se essa pessoa trabalha em fazenda, né, que acontece bastante na nossa região, você só encontra ela no final de semana em casa, e olhe lá, sábado, domingo. E aí, como que o oficial de justiça vai citar essa pessoa? Como que vai realizar essa penhora? Como é que vai realizar essa intimação? Tá? Então, por conta disso, por situações como essa, o legislador decidiu, né, finalmente, de forma acertada, colocar que não precisa de autorização judicial. O oficial de justiça, ele tem poder necessário para realizar essa citação. Sábado, domingo, feriado, independentemente do horário. Tudo bem? Ele não precisa respeitar essa regra ali das 6 às 20 horas, haja vista que ele pode realizar mesmo fora do horário estabelecido. Tudo bem? Tranquilos? Por quê? Para justamente facilitar o serviço, né? E dificultar aí para aquele mal devedor, aquele mal pagador, na verdade, que muitas vezes quer tentar se esquivar, se esconder, né? E ele não quer ser encontrado de nenhuma forma. Então, o oficial de justiça pode ir lá no sábado, pode ir no domingo, pode ir no feriado, pode ir Natal, Ano Novo, aniversário da mãe, da sogra, pouco importa. Ele pode ir lá e realizar essa citação, tá bom? Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei da organização judiciária local. Tá, pessoal? Então, o nosso fórum aqui, né, ele funciona até às 19 horas. Então, o horário... Ah, professor, o processo é físico. E aí? Horário do fórum. Ah, professor, mas existe o PEA. Eu não posso realizar o protocolo pelo PEA? Beleza, você acabou de encontrar uma exceção, porque hoje, pelo PEA, peticionamento eletrônico, né, você consegue realizar esse protocolo de forma eletrônica até as 23 horas e 59 minutos daquele dia. Tudo bem? Mas em via de regra, se o processo não é eletrônico, ou se essa comarca, esse estado não possui essa possibilidade de peticionamento eletrônico, né, em processos físicos, você tem que respeitar o horário do
fora o local, tá? Sob pena de, obviamente, você o quê? Perder o prazo. Olha lá, artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo, tá? Então, de forma eletrônica, ao infinito e além, né? Obviamente, sempre respeitando o horário local, né? Tem que sempre tomar esse cuidado. Ah, professor, eu tenho um processo lá em Brasília, aplico o meu horário aqui? Não, professor, o horário de Brasília. São Paulo, Paraná e assim por diante. Tem que sempre respeitar o lugar, o horário do tribunal do local, tudo bem? Né? Você não vai se basear no seu horário, mas sim o local lá desta comarca, deste tribunal e assim por diante. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o auto deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Foi justamente o que eu acabei de dizer para vocês. 214. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, exceto os atos previstos lá no artigo 212, né? Parágrafo 2º, que eu acabei de falar para vocês, os atos, né, que o oficial de justiça vai realizar de citação, intimação, penhora, tá? Ele pode realizar em qualquer tempo, né? Não se praticará, não, mesmo durante as férias forenses, ele pode realizar esses atos sem problema algum. E 2, os atos, né, referente à tutela de urgência. Tutela de urgência vocês vão estudar mais adiante, mas o próprio nome já deixa bem claro, são situações emergentes, são situações urgentes, que não pode aguardar o retorno das férias forenses. Ah, professor, me dê um exemplo. Precisa-se de um leito de UTI. É urgente ou não é? É urgente. E aí, vai aguardar o retorno das férias forenses? Não tem como, se aguardar a pessoa morreu, né? Então, situações como essa, por esse motivo, pessoal, quem não é do meio jurídico, talvez não sabe. Mas o fórum, ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, se for bissexto, 366. Sempre vai existir um juiz, um servidor, um gestor, um oficial de justiça de plantão, para justamente situações como essa, de urgência, de se precisar de uma decisão judicial de madrugada, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, vai sempre existir um servidor responsável para dar cabo, para dar uma decisão sobre esse sentido. Tá? Inclusive, o Fernando colocou aqui, ó, já saiu 1 hora da manhã de madrugada várias vezes, né? Saúde, já saiu mandado 1 hora da manhã várias vezes. Verdade. Tá? Eu já protocolei aí situações justamente de UTI, não agora na época do Covid, né? Não tem UTI para ninguém, infelizmente, mas em situações anteriores, protocolei a ação aí 1, 2 horas da manhã e saiu mandado realmente citação, intimação lá das autoridades competentes. Beleza? Continuando. Artigo 218, em via de regra, né, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Tá? Então, em regra, pessoal, a própria lei vai descrever qual é o prazo. Prazo para contestar, 15 dias. Prazo para impugnar, 15 dias. Prazo para agravo de instrumento, 15 dias. Em regra, pessoal, a maioria dos prazos, 15 dias, tá? Exceto embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias. O restante, 15 dias, tá? Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do caso. Bem, então o juiz ele vai analisar o caso em concreto e vai verificar qual é o prazo que ele pode conceder. Tá? Parágrafo 2º. Quando a lei... geralmente, pessoal, esse parágrafo 1º tem um limite aí de no máximo 30 dias. Tá? Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Então, se o juiz não descreveu qual é o prazo para cumprir, vai aguardar aí esse prazo de 48 horas. Parágrafo 3º, e mais importante, eu até passei um marca-texto dele aí, né? Negritei e sublinhei. Inexistindo preceito legal, o prazo determinado pelo juiz será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual, a cargo da parte. Tudo bem? Então, o juiz, intime-se a parte para manifestar. Ok. E aí ele não informa, né? Ele coloca, intime a parte para manifestar no prazo legal. Aí você olha a lei, não fala nada. Ele não estabeleceu o prazo. Significa que qual é o seu prazo? 5 dias. Tá aí, ó, artigo 218, parágrafo 3º. Tá? Já vi vários colegas, infelizmente, perder prazo por conta disso. Ele, prazo legal, é 15 dias, né? Negativo, é 5 dias. Tá aí o artigo 218, que não me deixa mentir.
Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do processo. Pessoal, parece brincadeira que eu vou falar para vocês, mas antes do novo CPC, tinha juiz que se você protocolasse, por exemplo, o recurso antes do início da intimação, ele considerava esse recurso intempestivo, porque ainda não estava tramitando o prazo legal. Cara, olha que, meu Deus do céu, eu lembro que eu via isso, né, porque a época eu já advogava e estagiei durante muitos anos com o professor Adriano Dornelles, inclusive um monstro sagrado, aí, qual deixo meu abraço, em que o juiz, em circunstâncias, veja pessoal, a parte está querendo o quê? Celeridade. Está querendo que o processo caminhe cada vez mais rápido. E aí o juiz deu a decisão, obviamente lá pelo próprio sistema, pelo sistema push, o cliente, né, o advogado já recebia o inteiro teor da decisão, o advogado, obviamente, para ganhar o tempo, já ia lá e fazia um recurso. Até publicar a intimação, que às vezes poderia levar uma semana ou duas, a parte ia lá e já protocolava o recurso, né, para ganhar tempo, para acelerar o processo. O juiz vinha lá e declarava fora do prazo, intempestivo o recurso, porque foi protocolada antes do início do prazo legal. Tá? Eles chamavam de recurso extemporâneo. Tá? Absurdo, né? Absurdo, assim, para não falar outra coisa. Tá? Mas ó, o legislador atento a esse tipo de decisão, bem, na verdade, até uma vergonha para o judiciário, né? Que tem que prezar pela celeridade, pela rápida duração do processo, né? A razoável duração do processo, ter esse tipo de decisão totalmente desconexa, né? Com a ideia de uma celeridade dentro do processo. Mas, enfim, o legislador veio e colocou o parágrafo 4º do artigo 218, falando que, mesmo você protocolando antes, ó, tá jóia, beleza? Pode protocolar. Então, a parte está ajudando o juiz e o juiz ainda quer não abrir. Artigo 219, muito importante. Isso aqui salvou meus finais de semana, graças a Deus. Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Glória a Deus por isso. Desde 18 de março de 2016 comecei a ter final de semana, porque antes disso não tinha. Você fala, ah, professor, que absurdo, mentira é isso. Verdade. Só perguntar para os vizinhos aqui do escritório, eles vão poder relatar para vocês. Mas imagine, pessoal, que o prazo, né, na época, o prazo de embargo de declaração já era 5 dias, e o juiz publicava isso numa quarta-feira. Começava a correr na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Prazo final fatal era segunda. Pessoal, escritório de advocacia, quem não está estagiando ainda, não viu? É uma correria o dia inteiro. O dia inteiro você atendendo o cliente, dando uma devolutiva, respondendo no prazo, uma manifestação, atendimentos. Então é corrido muitas vezes o advogado durante o dia, tá? Então ele tem que ter uma organização aí de agenda para tentar só atender à tarde, ou atender só de manhã ou determinados dias, para ele conseguir muitas vezes dar andamento nos seus prazos, né? Cumprir com o prazo. E aí era muito comum os advogados sábado e domingo ficar em escritório realizando o prazo, porque a contagem era em dias corridos. Tá? Então, graças à intervenção do OAB aí, os prazos passaram a ser em dias úteis. Lembrando, obviamente, que esses prazos são somente para prazos, esses dias úteis somente para prazos processuais. Então, aqueles prazos, por exemplo, estabelecidos lá no Código Civil, é prazo material. Então, se você não cumprir com aquele prazo, você vai perder o prazo. Você vai perder o prazo correto. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor fala que você tem um prazo de 30 dias para reclamar sobre vícios, né, ou defeitos de coisas não duráveis e 90 dias para coisas duráveis. Se você perder esses 90 dias, é prazo corrido, ele é decadencial. Passou o prazo, acabou, você não pode mais reclamar. Tudo bem? Então, existem essas circunstâncias que precisam tomar cuidado. Sabe aonde acontece muita falha aqui, Fernando? E talvez se você não percebeu, você vai verificar agora. Quando o oficial de justiça realiza a busca e apreensão, né, do carro, por exemplo, lá da ação bancária, né, não realizou o pagamento, o devedor ele tem um prazo de 5 dias para realizar o pagamento em juízo do que chamamos de purgar a mora. Ele pode pagar as parcelas vencidas, né, e reaver o veículo. Só que esses 5 dias são em dias corridos.
Por quê? Porque entende-se que esse prazo estabelecido é lá na lei, acho que é Decreto-Lei 911, né? Uma coisa assim, bem antigo lá. E aí, lá ele fala que o prazo é de 5 dias para purgar a mora. E não é 5 dias úteis, porque é uma lei material, não é processual. Então, se você não depositar em juízo, né, não pagar em 5 dias as parcelas vencidas, o banco vai ficar com o seu caso. Você pode pagar no 6º dia. O banco não quer saber. Tá? Obviamente que vai respeitar o quê? Sábados e domingos, né? Vai respeitar o horário de funcionamento do fórum, né? Do tribunal. Tá? Então, se o seu prazo, 5 dias, o 5º dia útil venceu no domingo, prorroga-se para o 1º dia útil subsequente. Tudo bem? Mas é 5 dias. Depositou no 6º dia ou considerou 5 dias úteis, beleléu, já perdeu o prazo. Ah, professor, mas eu quero pagar, eu estou com dinheiro, eu quero meu carro de volta. Azar, o banco não vai te devolver. Ele vai pegar esse carro, vai mandar para São Paulo e vai para leilão. Tá? Geralmente vai leilão 60% do valor do veículo. Tá? E aí o cliente ainda fica com a dívida. Olha que benção. Ele fica sem o carro, fica devendo, vende o carro, abate o que deve e ele ainda fica com saldo remanescente. Então tem que tomar muito cuidado. Artigo 220, também outra bênção, graças a Deus. Artigo 220, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, né? Então, 20 de janeiro também conta. E é conhecido como férias do advogado, tá? É um período aí que os advogados podem viajar tranquilamente. Inclusive, esse mesmo prazo já foi estendido para o nosso tribunal administrativo, né, aqui no Mato Grosso, tá? Os atos administrativos aqui no Mato Grosso também acolheram esse prazo de suspensão aí dos prazos, né, da SEMA e assim por diante, tá? Então, uma bênção aí para nós podermos viajar, porque antigamente não tinha isso. E cada tribunal estabelecia o seu calendário, né? A Justiça do Trabalho parava 3 dias só. Justiça do Trabalho Federal não para, é uma loucura. Eles feriados, eles vão trabalhando direto. E aí a Justiça Estadual parava uma semana ou 2. E aí os processos administrativos você tinha que olhar. Ah, é da SEMA, é do IBAMA, é do INCRA, é do Intermat, você tinha que ficar buscando qual que era o calendário deles para você tentar ver se você conseguia viajar ou não. Como é que nós fazíamos na época aqui no escritório? Eu e Elisângela estabeleci um calendário, eu viajava tantos dias e ela viajava tanto. Não podia sair os dois, por quê? Para justamente não perder prazo, né? Ah, hoje não, graças a Deus, 20 de dezembro a 20 de janeiro pode viajar tranquilo. Obviamente, com respeito dos seus clientes, né? Tem que verificar a consultoria que você presta. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, isso daqui, pessoal, artigo 224, é muito importante. Tá? É muito importante mesmo, porque muita gente conta prazo errado, não sabendo dessa regra. Por exemplo, o prazo para contestar é do dia da juntada do AR. O AR foi juntado hoje. Começa a correr quando o prazo? Em regra, começaria a correr hoje. Entretanto, pela a denominação estabelecida, pela regra estabelecida no artigo 224, eu vou excluir o dia de hoje e vou incluir o primeiro dia útil subsequente. Ok? Então, iniciaria hoje o prazo da juntada, eu vou excluir o dia da juntada e vou iniciar no primeiro dia útil subsequente. Então, o prazo começa amanhã, dia 22. Tudo bem? E aí, obviamente, eu vou incluir o dia do vencimento, em razão de ter excluído o primeiro dia. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, ok? Se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Tá? Então, o meu prazo, teoricamente, acabaria num sábado, no domingo ou num feriado. O que vai acontecer? Vai se prorrogar esse prazo para o primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Tribunal de Justiça Eletrônica. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Então, vamos lá. Peguei o calendarinho aqui, exemplo do Advis, para vocês entenderem isso, tá? Como contar o prazo
de um processo. Como contar o prazo de um processo. Olha lá, o prazo, ele colocou aqui no dia 5, né, como dia da publicação. Na maioria das vezes funciona assim, né? Para deixar isso gravado, eu sei que o Fernando já sabe, mas para deixar isso gravado para os outros colegas que forem assistir, funciona assim. Não sei se o Abel sabe também, mas vai aprender agora. O tribunal, em via de regra, vou até pegar a canetinha aqui para escrever. O tribunal, em via de regra, ele vai mandar essa publicação, né, para o DJE. O que é o DJE? É o Diário da Justiça Eletrônica, ok? Diário Eletrônico. Muito bem. No dia em que ele caminha, a depender do horário em que ele encaminhou, nesse mesmo dia, né, ou no próximo dia, vai ocorrer o que chamamos de disponibilização. Vai disponibilizar. Vamos imaginar que neste mapinha que nós colocamos aqui, esse calendário, disponibilizou no dia 4. Ok? 4 de março, né? Disponibilizou no dia 4. O que vai acontecer? Nós acabamos de ler ali no artigo. Disponibiliza num dia, publica-se no dia seguinte. A publicação vai ocorrer no outro dia, no dia 5. E aí, o que o texto acabou de nos falar? Disponibilizou, considere-se publicado no dia seguinte. No dia seguinte, ao da publicação, é que inicia a contagem do prazo. Então, veja, o advogado ele acaba ganhando 2 dias de conhecimento da decisão. Tá? Ah, professor, mas para que isso? Pessoal, para que não ocorra o que chamamos de princípio surpresa, né? Nós temos dentro do ordenamento jurídico a vedação à surpresa. Eu não posso trazer algo do dia para a noite e já surpreender as partes. Eu tenho que dar um prazo apto para que elas possam se organizar, se regularizar e assim por diante. Tudo bem? Então, o tribunal, né, o nosso Código de Processo Civil estabelece que disponibiliza num dia, publica no dia seguinte e começa a contar o prazo somente no outro dia, né, no dia seguinte ao da publicação. Então, é o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Disponibilizou dia 4, publicou dia 5, começou a contar que dia? Dia 6. Então, vamos imaginar aqui que foi que 15 dias, né? Então, ó, 6. 1, sábado, domingo não conta, olha lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Prazo fatal, dia 26. Tudo bem? Prazo fatal, dia 26. Sábado, domingo, feriado, não conta. Então, disponibilizou no Tribunal de Justiça. Primeiro dia útil subsequente publicou. Primeiro dia útil subsequente. Então, vou colocar aqui, ó. Início, né? Início do prazo. Início do prazo que dia? Dia 6 de março de 2020. Ali que começou. Disponibilizou, publicou, iniciou o prazo. Tá bom? Então, essa é a regra aí com relação à contagem de prazo. Muita gente acaba se confundindo e agora vocês aprenderam e não vão errar em hipótese alguma. Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Olha só, vai considerar o começo do prazo. 1. A data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelos correios. Então, eu recebi no meu escritório aqui um AR de citação. Opa, recebi hoje. Professor, começou a contar hoje o prazo? Não. Esse AR ele vai retornar para o fórum e ele vai ser devidamente juntado no processo, anexado no processo, ok? Ele vai ser colado lá no processo, né? Se for físico, eletrônico, ele vai ser anexado. No momento em que ele é juntado no processo, seja ele eletrônico, seja ele físico, é neste dia que vai começar a contar o prazo processual para contestar, manifestar e assim por diante. Tudo bem? Então, o prazo que se aplica aqui é o prazo da juntada e não do recebimento. Beleza? 2. Da juntada nos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. A mesma regra. O Fernando veio aqui no escritório e me citou hoje. Mas até ele voltar para o fórum, fazer a minuta de mandado cumprido certinho, ele acaba, enfim, por motivos alheios, ele acaba fazendo isso só na semana que vem. Vamos ver aqui, o Fernando mandou uma mensagem, ver se tem falando uma besteira. Ah, o Abel perguntou, professor, havendo a perda de prazo processual, perde-se o direito da ação?
ou ainda há a possibilidade de ingressar com uma nova ação? O Abel, você vai ter que verificar muito o caso concreto, tá? Porque, por exemplo, é o seguinte, eu tenho um cheque e eu tenho um prazo de 6 meses para entrar com a ação de execução desse cheque. Eu perco esse prazo de 6 meses. Posso fazer alguma coisa ainda? Posso. Eu posso ou entrar com uma ação de cobrança ou entrar com uma ação monitória. Agora vamos imaginar outro exemplo. Ocorreu um acidente de trânsito e eu quero, a parte, né, quer ser ressarcida da indenização dos danos materiais causados, ok? Ela tem um prazo de 3 anos para entrar com essa ação. Está lá no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Professor, ela perdeu os 3 anos, e aí, ela pode fazer alguma coisa? Não. Ela perdeu o direito de demandar contra aquela pessoa. Entendeu, Abel? Então você tem que tomar, vai ter que verificar caso a caso para realmente certificar se há essa possibilidade ou não. Tá? Mas ocorrendo, por exemplo, nesse último exemplo da ação de indenização, passou 3 anos, já era, não tem o que fazer. Tudo bem? Ok? Imagina. Pessoal, é a máxima do direito, né? Camarão que dorme na beira do mar, a onda leva, né? Então, não tem que dormir não, né? O direito não socorre aos que dormem, né? Então, professor, é do dia que o Fernando me citou? Não, é do dia que ele vai anexar, vai juntar no processo o mandado devidamente cumprido. Data da ocorrência da citação e intimação, quando ela for por ato do escrivão ou chefe da secretaria. O cara foi dar um perdido lá no fórum e a gestora da secretaria citou ele ou intimou ele lá no balcão. Pode isso, professor? Pode. No dia que ele for citado, já começa a correr, né? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação e intimação for por edital. O dia útil seguinte à consultoria, a consulta ao teor da sentença de intimação ou término do prazo da consulta que se dê de forma eletrônica, né? Ao final do prazo ali. A data da juntada de comunicação sobre a carta, aqui nós estamos falando da carta precatória, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, no momento em que junta a comunicação dessa carta precatória, é que vai começar a correr o prazo. 7. A data da publicação, quando a intimação se der por diário da Justiça, impresso ou eletrônico, né? Foi o exemplo, justamente o exemplo que nós falamos no quadro anterior. O dia da carga, quando a intimação se der por meio de retirada dos autos. Então, o advogado foi lá e fez carga no processo. Significa que ele já está intimado de toda e qualquer decisão do processo. Tudo bem? Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo para contestar será a última data a que se refere o inciso 1 a 6. Tudo bem? Então, esse vai ser quando houver mais de um réu. O prazo para contestar vai ser do último. Tudo bem? Parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Tudo bem? Então, aqui nós estamos falando na regra da intimação, né? Intimado, cada um deles já vai ter que se manifestar. Comunicação dos atos. Pessoal, os atos processuais serão cumpridos em via de regra por ordem judicial e poderá ocorrer as expedições de algumas cartas. Tudo bem? Nós chamamos de carta de ordem, né, que é encaminhada pelo tribunal, ele dando uma ordem, pedindo, geralmente é no tribunal superior, né, hierarquicamente, o abaixo tem que cumprir. Carta rogatória, que é um pedido, né, para um tribunal estrangeiro, para que ele pratique um ato de colaboração. Vamos imaginar que o devedor está morando agora lá na Inglaterra e eu quero citar ele. Eu vou pedir, então, que seja determinado o envio de uma carta rogatória. Carta precatória é quando eu vou pedir para que um juiz de uma outra comarca ou de um tribunal local, vizinho, aliás, vizinho nosso aqui, ou pode ser o nosso próprio tribunal, realize um ato, ou seja, de cumprimento, de uma busca e apreensão, de ouvir uma testemunha, de realizar uma citação e assim por diante. E a carta arbitral, tudo bem, que é uma inovação do novo CPC, que tem como objeto o pedido de cooperação formulada por um juízo arbitral, tudo bem? Justamente para ajudar aí na efetivação de alguma tutela provisória, tá? Professor, e se o ato é de uma justiça federal e na comarca não tem justiça federal? Por exemplo, eu preciso realizar a citação de um réu em Feliz Natal e não tem Feliz Natal, Justiça Federal. E aí? E aí que a Justiça Federal vai encaminhar essa carta precatória,
tudo bem? Lá para a Justiça Estadual de Feliz Natal. A própria Justiça Estadual é quem fará o devido cumprimento deste ato, né? Desta carta precatória, tudo bem? Então, eu coloquei aqui algumas imagens, olha lá, precatória, comunicação entre juízos, em diferentes estados, né? Ou pode ser dentro do próprio estado, tá? Ou e a rogatória, comunicação entre juízes, entre o judiciário de países diferentes. Coloquei outro quadro aqui, olha lá, explicando. Carta de ordem, juiz de hierarquia superior determina uma ordem para baixo. Rogatória, países diferentes. Precatória, para que seja cumprida uma diligência, né? Entre juízes de mesma hierarquia. Arbitral como instrumento de colaboração entre o poder judiciário e o juízo arbitral. Ok? Tranquilos? Citação. Pessoal, a citação é o ato pelo qual o réu ou executado toma conhecimento do processo. É o primeiro ato que ele toma conhecimento do que efetivamente está acontecendo, né? Acaba sendo a efetivação do princípio do contraditório, pois é nesse momento em que ele verdadeiramente sabe o que está acontecendo, né? Nós bem sabemos que a citação, como nós estudamos no início do semestre, é um dos pressupostos processual de eficácia. São quatro pressupostos processuais de eficácia. Existência de jurisdição, existência de demanda, capacidade postulatória e citação. A citação, pessoal, ocorre aquele fenômeno que eu disse para vocês de triangularização procedimental. É o momento em que o autor e o réu e o juiz se linkam, né? Se ligam aí no mesmo processo, tá? Ocorrendo aí este fenômeno denominado triangularização procedimental. É o momento pelo qual ele tem conhecimento. Pessoal, a citação ocorre só uma vez no processo, tá? Ele é citado uma única vez. Em via de regra, tá? O artigo 346 nos fala as formas de citação, por correios, oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, por edital ou por meio eletrônico. Em via de regra, ainda a citação é realizada pelos correios. Entretanto, existem algumas exceções. Olha lá. Com exceção das empresas, das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter o cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Então, em via de regra, pode ser que as citações de empresas, exceto ME e EPP, ocorram, empresa pública ou privada, ocorra por meio eletrônico. Na prática, isso ainda não acontece para empresas privadas. Empresas públicas já acontece, né, Fernando? Mais ou menos. Eu imaginava que já estava acontecendo, né? Então veja, pessoal, é o futuro, tá? É o que nós até comentamos com o Fernando, né, em sala de aula. É o futuro que as citações também sejam realizadas por meio eletrônico, assim como ocorre com as intimações. Mas ainda não acontece, tá? Conforme o nosso colega acabou de nos dizer. Então, pessoal, olha lá. A citação ela pode ser de duas formas. Ela pode ser real. Quando ela é real, olha lá, ela pode ser realizada pelo correio, né? Para qualquer comarca do país, por meio eletrônico, respeitadas as regras lá da Lei 11.419, ou por oficial de justiça. Professor, quando que vai ser por oficial de justiça? Olha lá, se o réu for incapaz, de acordo com o estatuto da pessoa, o estado da pessoa, né? Em algumas circunstâncias, execução, quando as fazendas forem parte em lugar em que não chega correios, ou quando a parte requerer e, obviamente, justificar. Ela vai ter que informar, olha, excelência, já tentei citar ele para o correio 2, 3 vezes, precisa que vá ao oficial de justiça. Então, nestas circunstâncias que eu acabei de dizer, vai ser autorizada a realização por oficial de justiça. Olha lá o Fernando, olha lá com a maletinha dele batendo na porta, ó. Tá só sem um bigode agora, mas é ele aqui, ó. Tá cumprindo com o oficial de justiça. E nós temos a citação ficta. Nós temos a citação ficta. Opa, saiu aqui. Peraí. A citação ficta ocorre quando? Por hora certa ou por edital. Por hora certa nós já falamos em sala, né? Ocorre quando o oficial de justiça vai por mais, até está escrito 3 vezes, mas o texto fala 2, tá?
Por mais de 2 vezes, ele tenta encontrar a pessoa, né? E a pessoa, me parece, presume-se que a pessoa está o quê? Se ocultando, né? Está fugindo do oficial de justiça. Então, o oficial de justiça pode ir lá e realizar o que denominamos de citação por hora certa. Ele vai falar a um familiar dessa pessoa, olha, amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou voltar aqui para citar ela. Se ela não estiver, não tem problema. Eu vou citar você, sua irmã ou qualquer vizinho aqui. Tá? E a citação por edital, por fim, se denomina citação quando a pessoa está onde? Em lins, local incerto e não sabido. Pessoal, falta 2 quadros. Vamos tentar terminar aqui. Intimação. Intimação, pessoal, ocorre todos os demais atos do processo quando a pessoa será intimada de todos os atos que ocorreram dentro do processo, com base no artigo 269 e artigo 270. Doutores, finalizamos aqui os atos processuais. Eu vou mandar um novo link para vocês, só para nós conversar 2 minutinhos, tá? Eu quero já fazer uma prévia para vocês do que é o próximo semestre, tá bom? Mas aqui finalizamos